pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel Ferraz, você está no canal Literatura e sim, estamos com um convidado. Olha só que importantíssimo esse vídeo. Faz muito tempo que eu não recebo convidados em casa, amiga. Quer dizer, eu na verdade estou na casa do convidado, né? No caso, eu estou na casa de Ana Lu, que tem um canal lindo aqui no YouTube. Amiga, você quer se apresentar um pouquinho? Então, é todo seu. Oi, gente, eu sou a Ana Lu. Como a Mel falou, eu também tenho, né, um canal aqui no YouTube, um pouco mais recente, né, que o dela. Eu comecei em 2017 e foi assim que a gente se conheceu também, aí na vida dos booktubers, dos eventos literários. Eu não sou formada em estudos literários, né, meu conteúdo é um pouco mais amador, mas tá tudo bem também, eu conto as minhas experiências com os livros que eu leio. E tamo aí, né, botando ali um tijolinho atrás do outro, né, pra ajudar aí as pessoas a se tornarem mais leitoras e compartilhar as coisas que a gente ama. Muito bem, então, por favor, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. É incrível, ela sempre indica livros maravilhosos. Inclusive, estávamos com dificuldade para selecionar os livros aqui. Por quê? Hoje vamos fazer aquela tag que é: se você gostou de um livro, pode ser que você goste desse outro, que recentemente eu fiz aqui no canal. Eu estava sozinha, infelizmente, então aqui esse vídeo é muito mais feliz, alegre e saltitante. Inclusive tem o saltitante, porque Ana Lu vai indicar livros a partir dos que eu selecionar, que seja nessa base comparativa. E que ela ainda não leu. Então assim, eu vou selecionar, vamos começar pelo primeiro aqui, então. Kim Ji-young, nascida em 1982. Eu li, até comentei com vocês recentemente num vlog que saiu aqui no Foi canal. ela que me deu de presente essa edição, inclusive. Eu vou deixar aqui linkado pra vocês esse vídeo. Eu selecionei esse livro que nós duas lemos juntas. Aí ela vai indicar pra vocês também um livro que não lemos ainda, que eu não li ainda. Então qual que é o livro que você escolheu assim nessa base comparativa? Então, eu escolhi O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, que a Alba é uma escritora, né, ela já faleceu, é uma escritora italiana. Esse livro é da década de 50 e a companhia me enviou esse ano quando eles republicaram, né, eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não, e até ontem, quando você me contou. E ela foi uma das referências da Helena Ferrante, né, então... e aqui a gente tem uma mulher, peraí, a gente não falou do Kim Ji-young, né, vamos fazer essa relação. Em Kim Ji-young a gente tem uma personagem que começa a questionar o papel da mulher na sociedade. É um livro bem provocativo, ele foi inclusive censurado na Coreia do Sul por conta disso. E no Caderno Proibido a gente tem uma mulher na década de 50, na Itália, que ela tá naquela fase da vida que os filhos já estão adultos, mas ainda moram em casa, e ela compra um diário, né, que se torna esse caderno proibido pra ela. Aliás, ela compra um caderno onde ela começa a fazer um diário, e através do que ela escreve nesse diário, ela começa a questionar esse papel da mulher na sociedade, sim, mas a partir da própria vivência. Ela começa a questionar o papel dela na vida dela, né? Então, uma das questões que me pega muito é que o marido dela parou de chamar ela pelo nome e começou a chamar ela de mãe quando os filhos nasceram. E ela fala: pô, eu gosto do meu nome, eu sou Valéria e ninguém me chama de Valéria. Reduziu ela a esse papel único, sim, como se fosse o único na vida de uma mulher. Sim. E essa mulher, ela trabalha fora, mas isso não era comum para as mulheres na época. Isso só acontecia quando o homem não dava conta sozinho da família. Então o marido não tinha um emprego assim tão grandioso e ela precisava trabalhar para ajudar em casa. Só que a questão ela gosta de trabalhar, porque no trabalho ela é a Valéria. E ninguém em casa meio que aceita isso. Os filhos agora já estão adultos, a situação financeira da família tá um pouco melhor e todo mundo fica: cara, larga esse trabalho, por que você faz isso? E ela tipo: meu Deus, mas eu sou valorizada no meu trabalho. E ela, enfim, através de um diário mesmo, você percebe que ela vai evoluindo no pensamento enquanto ela coloca pra fora. Ela não tinha raciocinado todas essas coisas, mas enquanto ela tá escrevendo, ela começa a pensar. E aí a vida dela começa a mudar por meio do que ela vai refletindo no diário. Interessante isso, porque você também pensa a escrita pra mulher, né? Na Sim. verdade, pro indivíduo se entender O poder a terapêutico da sociedade, tudo. escrita. Exatamente. Eu já tô assim atiçadíssima pra ler isso. Não, e pensar que ele é da década de 50 deixa as coisas mais eu não tinha incríveis, caído. assim, sim. E essa capa, belíssima também, Belíssima. né? Eu amei, assim, esse livro, é muito interessante. Eu falei até no meu canal que do meio pro fim eu acho que ele fica um pouco monótono, mas eu acho que é extremamente justificável, porque a vida dela, né, exatamente monótona. assim, Então essa é a primeira duplinha. Se você leu o Kim Ji-young, tá aqui a indicação de caderno. Pode ser que o contrário também, né? Se por acaso você leu. É que o Kim Ji-young, ele ficou mais famoso, né? Então, mas fica a dica dos dois, né? Pra quem não leu nenhum. Pois tá aí um prato cheio. Então, o próximo agora é a Ana Lu que vai selecionar. E aí eu pensei num livro, nessa base comparativa, pra indicar também, caso
vocês já tenham lido, mas assim, pra Ana Lu que já leu, muito provavelmente daí ela vai gostar. Qual que é, amiga? Então, a gente escolheu, né, Senhora de Wildfell Hall, que é um livro que nós duas amamos, da Anne Brontë, que é a irmã mais escondida, Esquecida do né, churrasco, mais esquecida assim. das Brontë. Assim, mas pra mim é o preferido. Gente, esse livro é maravilhoso, eu li no ano passado, tem resenha também. E assim, ele é muito, muito, muito incrível. É a história de uma mulher que tá morando sozinha num vilarejo com uma criança pequena e ela é muito discreta, muito arredia, e todo mundo na vizinhança, obviamente, quer saber por que ela mora sozinha com uma criança, de onde veio essa mulher, qual é a história dela. E, enfim, não podemos contar porque seria spoiler, né, o resto das coisas. Mas é um livro que fala de uma mãe criando uma criança sozinha, é um livro que fala de uma mulher tentando se colocar na sociedade sozinha e das pessoas julgando, então diante toda dos preconceitos sociais. Toda essa temática. E aí a Mel vai me indicar, então, e indicar pra vocês um livro que conversa com ele. Eu vou até ficar um pouquinho aqui pro lado, porque eu vou colocar a capinha pra vocês. Eu não tenho. Então aqui está Mulheres Extraordinárias. É uma indicação nessa base comparativa bem ousada, mas vocês sabem que eu gosto disso. Porque é um livro de não ficção, na verdade é uma biografia dupla. Nós estamos falando aqui de ficção, mas dessa vez é uma biografia dupla de mãe e filha. E aí a gente já tem a questão da maternidade também muito presente na vida dessas duas mulheres que foram Mary Shelley, a filha, escritora de Frankenstein, né, esse grande clássico, e a sua mãe, que é a Mary Wollstonecraft, também outra escritora de um clássico, né, que foi Reivindicação dos Direitos da Mulher, que é um livro também incrível, super indico pra vocês. Nessa biografia você acompanha a história de vida dessas duas mulheres, mãe e filha, mas também a questão da maternidade na vida delas. O relacionamento delas, eu tô colocando entre aspas porque é muitas aspas aqui, já que a mãe, a Mary Wollstonecraft, ela morreu no parto da Mary Shelley, da filha, né? Mas a filha, ela tinha um apego em relação à mãe, até porque a mãe foi essa grande filósofa do proto-feminismo e tudo mais. E assim, você consegue entender como o papel da maternidade ali influi na vivência dessas mulheres, sabe? Muito. Então, eu acho que assim, mesmo que sejam livros de gêneros bastante diferentes, ainda assim é muito difícil você não gostar desse livro, né, da biografia dupla. Todo mundo que leu essa biografia dupla, por minha indicação, gostou. Então, assim, eu boto a minha mão no fogo. E são livros que se passam aqui, entre aspas, porque é uma biografia, mas, assim, são histórias da Inglaterra e também no mesmo período, né, século XIX. Então, eu acho que isso é interessante numa base comparativa, historicamente falando, culturalmente falando, socialmente falando, porque dá pra entender, né, sei lá, ver onde que essa história estava se passando e onde que essas mulheres viveram, o período em que elas viveram, sabe? Já tô doida pra ler. Ele já tá na minha desejos desde que eu vi o seu vídeo, né? Eu achei assim, eu costumo ficar muito entediada lendo biografias, mas essa daí não teve como. Não, e a jogada de ser um pouco da mãe, um pouco da filha. Tem uma questão estrutural nessa biografia que é a seguinte: um capítulo é sobre, sei lá, o nascimento da mãe. O seguinte, capítulo 2, vai ser sobre o nascimento da filha. E aí vai paralelamente. É claro que, temporalmente falando, o capítulo par sempre vai estar um pouco à frente, porque é a próxima geração, né? Mas daí você pode escolher ler primeiro todos os capítulos ímpares e depois os capítulos pares, ou intercalado, que é o que eu fiz. Mas assim, eu faria também. Tem pessoas que leram primeiro os ímpares, depois os pares, e também falaram que foi uma experiência incrível. Então, só siga o que o teu coração mandar. E aí, eu selecionei o Floradas na Serra, né, que é da Diná Silveira de Queiroz. Falei desse livro ano passado, se não me engano. Eu amei. E aí a Ana Lu pensou em um livro aí. Quer falar um pouquinho dele antes? Sim, aqui nós acompanhamos uma protagonista que ela tem tuberculose, então ela decide, né, a sua mãe decide matriculá-la, posso dizer matriculá-la? Levá-la para viver em Campos do Jordão, né? Que naquela época, na primeira metade do século passado, era um lugar muito visitado, frequentado, e também onde moravam, né, esses doentes doença que na época não tinha, né,
tratamentos, curas, assim. Enfim, Pessoas tinha eram tratamento, mas aí... com ar puro, né? Com ar puro, porque daí tá no alto, aí tinha isso. Isso na Europa também aconteceu. E aqui você vê esse ambiente dos sanatórios e tudo mais a todo momento, porque ela vive nesse local. E também com outros doentes, com outras mulheres, né? Ela vai para um sanatório de Ela tem contato com adolescentes homens, mas também ela vive, sobretudo, né, nessa casa que é tipo uma pensão para meninas doentes, né? Então a doença, o luto, tem tudo a ver aqui. E eu acho que é um livro que é muito forte nesses assuntos, né? Mas também na vivência dessa garota que tá crescendo, que ela tá amadurecendo. Sim. E aí a gente, né, conversando e pensando, né, nas trocas que a gente faria aqui, também pensei numa indicação que pode até ser um pouco ousada, mas que no fim ela tem bastante a ver com esse livro, que é A Casa das Sete Mulheres, da Letícia Wierchowski, não sei direito, assim. Que é, assim, é um livro que, curiosamente, assim, eu não sabia, né, até não muito tempo atrás, que aquela série da Globo tinha se baseado em um livro, mas eu era criança quando aquela série saiu, mas ela me impactava de alguma maneira, assim, meus pais não me deixavam assistir, ela passava tarde, mas eu lembro que a vinheta passava nas propagandas da Globo, todas aquelas mulheres enfileiradas, ela me suscitava alguma coisa, e quando eu descobri que era livro, eu fiquei muito afim de ler, e aqui a gente tem muitos paralelos com Floradas na Serra, porque a gente também tem um momento histórico marcante, né, aqui no caso, o momento do auge da tuberculose no Brasil, e aqui o momento da Guerra dos Farrapos, e a gente tem um contexto até meio claustrofóbico de mulheres lidando com isso, né? Então aqui no caso, juntas, os homens eles vão pra guerra e a gente tem um grupo de 7 mulheres que são todas tão interligadas porque elas são meio parentes, mas uma é esposa de um irmão, a outra de outro, uma é sobrinha, a outra é a filha, e o foco tá todo nelas, assim, a gente tem capítulos intercalados que a gente acompanha também o que tá se passando com os homens, né, na Revolução, mas eu acho que assim, eles são meio irrelevantes. Eu gosto de saber o que as mulheres estão fazendo dentro de casa. E é muito isso, essa sensação de você não ter muito o que fazer e ao mesmo tempo você tá, por conta de uma situação um pouco enclausurado ali dentro daquela casa, só que a gente tem pessoas diferentes, a gente tem jovens aqui que querem explorar a vida, que elas querem conhecer o mundo, que elas querem conhecer os homens. Então eu achei que eles conversavam bastante um com o outro por conta de todo esse contexto. E eu quero ler esse livro há muito tempo, desde que eu fiquei sabendo que a série estava baseada... É série novela, amiga? Já não lembro. Série, né? Série. Que a série era baseada num livro, assim, então... Tá aqui, A Casa das Sete Mulheres, pareadinho, com Floradas na Serra. E pra quem não leu nem os dois, ficam aí essas duas. Exatamente, são livros, né, pelo menos com a indicação da Ana Lu aí, muito bons. Então, o último, amiga, qual que é o que você selecionou? Eu selecionei O Sol é para Todos, né, da Harper Lee, que na verdade, assim, a minha história com O Sol é para Todos é um pouquinho conturbada, porque eu li há alguns anos, eu li numa edição da faculdade, né, da biblioteca, que tava se desfazendo e tava me dando um de sebo, assim. Tava me dando muita alergia, e aí assim, eu tava com outras coisas pra fazer, eu tinha que ler depressa porque eu tinha que devolver o livro. E aí, eis que, assim, eu li esse livro, mas eu tô com uma edição aqui que eu ainda não li, eu ganhei de aniversário, porque eu quero ler ele de novo. Não Quando saiu o livro, eu falei, ai, essa edição tão linda, muito diferente da que eu lia. E eu sei que é um livro lindíssimo que eu não aproveitei o suficiente, e que... a Mel ama, né? Ela quase trouxe esse livro até pro vídeo que a gente gravou no meu canal, que é sobre os favoritos da vida dela. Mas eu vou pedir pra você falar sobre ele, porque eu já não, como eu falei, eu não lembro tanto. E aí ela vai também indicar outro livro que conversa com ele. Bom, O Sol é para Todos, vocês aí que já são velhos da casa, né? Vocês podem até pular uns 2 minutos aí, porque enfim, é chovendo molhado, mas pra quem não conhece ainda esse livro, e pra quem não me ouviu falar dele, nós temos aqui uma protagonista que tem 6 anos, ela começa com 6 anos e vai até os seus 8 anos mais ou menos, e ela tem que enfrentar a perspectiva preconceituosa da sociedade que ela desconhece, como racismo, e aí também, né, deixar um ser humano ali de escanteio por conta de justamente julgamentos assim injustos. E ela tem que lidar com tudo isso com o seu olharzinho de uma criança de 6 anos que está tentando entender, sabe? Ela é muito jovem, ela não entende o que está se passando, mas nós entendemos o que está se passando e que são coisas
assim, horrendas, sabe? Horrendas. O seu pai, o Éticos, que é um dos personagens meus, pelo menos, favoritos, assim, da literatura, eu acho ele sensacional, ele é um advogado e ele vai defender uma pessoa negra ali da cidade, que é Macon, que está passando por uma injustiça. E aí que nós sabemos dessa injustiça, mas a Scout, que é essa protagonista, não sabe. E ela, ao longo do livro, ela vai entendendo, ou tentando, eu acho que é melhor, entender o que está se passando ali. Mas nós também temos esse outro núcleo, que é o de um vizinho dela, que é aquele rejeitado socialmente falando. Mas assim, ninguém sabe muito sobre ele e ela começa a criar lendas na cabeça por conta das outras crianças do bairro também falando e reproduzindo preconceitos sociais. E o livro é sobre o amadurecimento dessa criança, que continua criança durante o livro, né? Eu acho que isso é importante de dizer. Agora, o que eu pensei para indicar junto desse aqui, que pode ser que vocês que tenham lido e gostado desse aqui gostem também, é um livro que tem um tom bastante diferente, tá? Que é o Minha Vida de Rata, da Joyce Carol Oates, que é incrível também, mas ele é muito crítico, assim como esse daqui. Aqui nós acompanhamos uma criança que a sua família é racista, principalmente 2 irmãos ali, vão cometer um crime horrendo, e ela vai ser a pessoa que, na sua infância, vai, o que pra ele seria, né, dedurar, é a X9 da família. E ela tem que viver com isso, porque ela vai ser a rejeitada da família, né, por conta disso. Então nós estamos a todo momento assim com raiva de tudo que lhe acontece, sabe? Mas ao mesmo tempo, diante desse fato social ali, que é também de enraivecer qualquer leitor. É um livro que tem as suas temáticas, então, semelhantes aqui, mas que a narrativa é toda única e diferente dessa daqui, só que também acompanhamos a infância dessa garota vivendo, né, com tudo isso. Enfim, é um livro pesado, tá, gente? Joyce Carol Oates é pesado. Eu ainda não conheço. A obra dela é pesadíssima, assim. Foi ela que, inclusive, agora que estamos no hype, né, escreveu o Blonde, né, que foi o romance aí que tem a Marilyn Monroe como a protagonista, mas é um romance. Enfim, gente, eu gostei muito de pensar nisso daqui, foi até difícil, né, de terminar essa pauta, de separar esses livros pra gente compará-los, mas que depois, quando me veio o clique, assim, eu achei que seria uma boa indicação, sabe? Pra quem já leu esse, ou pra quem já leu esse. Ou pra quem não leu nenhum. Ou pra quem não leu nenhum dos dois, mas quer aí ler livros com essas temáticas. Enfim, nós temos aqui, então, quase todos os livros, acho que faltou um, né, amiga? Faltou o da Mulheres Extraordinárias. Quase todos os livros, né, que indicamos hoje pra vocês. E aí contem nos comentários o que vocês acharam dessas comparações e indicações, se vocês já leram algum desses livros aqui, ou alguns desses livros, né, pra gente conversar, porque como é uma comparação ainda mais feita por 2 leitoras, né, que tem muitos livros lidos em comum, viu, porque foi difícil. Foi muito difícil a gente conseguir comparar com um que a outra não tivesse lido ainda, né? Demorou, a gente começou a pensar ontem na pauta, e eu fui a que mais tive dificuldade, porque eu sempre tenho dificuldade nesse tipo de coisa. Mas enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje. Não deixem de conferir o canal da Ana Lu, que aliás, gravamos um vídeo pra ele em que eu falo de 5 livros preferidos da minha vida. Então muitos aí que me acompanham vão saber quais são, ou até se surpreenderem, porque muitos ficaram de fora, não é mesmo, amiga? Porque ela coloca a gente o quê? Uma situação, sinuca de bico, como diria minha mãe. Eu mesma nunca respondo essa minha tag dos 5 livros da vida. E ela faz isso com as amigas. A bomba nas minhas amigas que eu convido pra gravar. Vocês entenderam, né, a amizade? Mas aí vocês que, né, são fãs aqui da Mel, eu convido vocês a fazer um bingo de títulos pra ver se vocês adivinham quais foram os 5 que ela escolheu. Boa. Porque enquanto ela tava falando, eu fiquei, acho que ela vai falar desse. Acho que ela vai falar desse. Eu vou deixar o link pra esse vídeo aqui pra vocês verem no card diretamente, e aí vocês já começam a assistir e contem depois nos comentários se vocês acertaram, tá bom? Então é isso, amiga, muito obrigada por estar aqui comigo no Literaturice. Um beijo pra vocês. Muito, muito obrigada aos apoiadores, são os madrinhos do Literaturice. Eu sempre agradeço a presença deles, né, na história do Literaturice, nos finais dos meus vídeos. Então, madrinhas, muito obrigada por existirem. Estão passando todos os nominhos, né, os seus nominhos aqui, queridos. No meio da gente. Aqui. Então, exato. Muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ai, que lindo! Agora a gente tem que tirar as fotos da tampa.